Então, nós vamos começar mais essa aula de projetos digitais e microprocessadores. Nós vamos ver a aula de hoje, né, uma revisão de máquina de estados finitas, FSM, Finite State Machines, e nós vamos ver de uma forma um pouco diferente de implementar a máquina de estados. Tá? Então, os próximos conteúdos, né, eles vão precisar dessa parte de máquina de estados e também, né, dar uma introdução legal para o que a gente vai ver em seguida, que vão ser as memórias. Então, assim, quando a gente está falando de máquina de estados, tá, a gente também está falando de autômato finito. Tá? Então, outras matérias chamam de autômato finito, aqui a gente vai chamar de máquina de estados finitos. Tá? Por que é uma máquina de estados finitos e não uma máquina de estados infinitos? Né? Porque a gente vai implementar isso em hardware de alguma maneira, e implementar uma máquina que tem infinitos estados está fora de cogitação. Agora, uma máquina que tem estados finitos fica um pouco mais factível com a realidade. Tá? Então, é uma máquina abstrata, tá? que ela vai ter que, né, essa máquina vai estará em um dos estados que pertence a ela, né, em um dado momento. Então, assim, se eu pegar esse circuito dessa máquina de estados, tirar uma foto, olhar lá com bastante cuidado, ela está em algum dos estados. Tá? Muito bem. O estado que ela estiver atualmente é o estado atual. Tá? Essa máquina, né, ela possui diversos estados, então, assim, indiretamente, ela tem uma informação sobre um passado dela, né, se a gente for pensar. Então, ela tem uma boleta que é o estado atual, ela pode migrar para um próximo estado, ela pode migrar para um próximo estado, né? E, não sei, né, eventualmente, ela poderia ter mais uma bifurcação, outro estado aqui. Então, basicamente, se eu estou atualmente nesse estado aqui, né? O que está acontecendo? Eu tenho já alguma coisa sobre o passado. Olha, se o estado inicial era esse daqui, depois eu migrei para esse, depois eu cheguei até o estado 2, né? Então, eu sei que, olha, aconteceu uma série de fatos, né, que me trouxe até o estado atual, que é o estado 2. Tá? Muito bem. Claro, nem sempre eu preciso armazenar as informações sobre o passado. Então, quer dizer assim, que pode ser que a gente vai encontrar máquinas de estados que tem uma realimentação, que é mais ou menos assim, olha, aconteceu alguma coisa, mas é irrelevante. Então, não mudou drasticamente o estado da minha máquina, ela continua naquele estado B qualquer. Tá? Então, ela pode ter uma realimentação, ou seja, eu não preciso ficar criando inúmeros estados para significar a mesma coisa. Tá? Eu posso unir diversos estados em um só e falar, olha, se acontecer X, ou se acontecer Y, ou se acontecer Z, eu fico nesse mesmo estado e nada muda. Tá? Então, é interessante a gente pensar nos estados como uma história do que aconteceu. Tá? Ou seja, uma informação sobre esse passado. Tá? Muito bem. E aí, o que mais temos nessa máquina de estados? Então, nós temos os estados que dizem qual que é as informações que eu tenho armazenada, vamos colocar dessa maneira, né? Eu tenho as condições, né, que precisam acontecer para que haja uma migração de estado. Então, o estado A para o B só acontece caso ocorra a condição W, né? E eu ainda posso ter que, num dado estado, né? Então, eu vou limpar aqui. Então, por exemplo, no dado estado B, eu vou ter a saída 0, 1. Tá? Então, nós teremos, né, o estado atual, o estado inicial da nossa máquina, a saída daquele estado e a condição para que haja uma mudança de status. Tá? Então, basicamente, a máquina de estados ela precisa desses elementos aqui. Tá? Maravilha, né?
Então, a gente pode pensar assim, olha, sobre os estados, tá? É como, né, esses estados, eles são a abstração por onde o circuito irá avançar, né? Que guarda essa informação do passado, maravilha. E o próximo estado, ele vai depender do estado anterior que eu estava, ele vai depender também das entradas atuais, né? Então, assim, eu preciso estar em um determinado estado ou em alguns determinados estados e a entrada tem que ser tal qual leve eu para um próximo estado B qualquer. Tá? Muito bem. As saídas, né? As saídas do circuito, elas dizem muito sobre a máquina de estados que nós estamos implementando. Tá? Então, se a saída do circuito for gerada apenas pelo estado atual, tá? Então nós estamos falando de uma máquina de Moore. Né? Então, apenas o estado é quem indica qual que vai ser a saída. Então, basicamente, eu poderia ter uma tabela falando assim, olha, se eu estou no estado A, a saída é 0,1. Se eu estou no estado B, a saída, então, vai ser 1,0. E assim por diante. Tá? Essa daqui seria a máquina de Moore. Agora, a máquina de Mealy, ela é um pouco diferente. Ela vai ter assim, olha, se eu estiver no estado A e a minha entrada for W, então a saída é 0,1. Se eu estiver no estado A e a entrada for Z, então a minha saída é 1,1. Por exemplo. Tá? Então, o estado atual e a entrada. Tá? Maravilha. Então, essa categorização das máquinas é bastante importante. Tá? Eu não posso construir uma máquina metade Moore, metade Mealy. Não faz muito sentido. Tá? Então, eu consigo olhar a saída e ver, olha, se a saída está acontecendo no estado, então a máquina de Moore. Se ela está acontecendo nas transições entre os estados, então costuma ser uma máquina de Mealy. Tá? Então, se a gente quiser formalizar uma máquina de estados, nós vamos falar assim, uma máquina de estados M qualquer, né? Ela é formada de Q, I, F, Q0, G e S. Então, são vários conjuntos. Tá? O Q inicial aqui é o conjunto de estados finitos, ou seja, todos os estados que a minha máquina pode ter. Tá? Então, eu poderia falar assim, olha, a minha máquina pode ter o estado A, o estado B e o estado C. Maravilha. O I seria o conjunto finito de símbolos de entrada. Então, as minhas entradas, elas podem ser, sei lá, vai ser entrada X, que pode ser 0,1, e Y, 0,1. Tá? A função de transição, ou seja, qual a função eu vou aplicar para o próximo estado, né? Então, aqui a gente costuma dar em formato de uma tabela de transição, né? Então, a tabela de transição é essencial para uma máquina de estados. Eu tenho o estado inicial, que também é essencial, então eu posso falar assim, olha, o estado inicial é o estado A. Ah, não, o estado inicial é o estado D. Opa, o estado D não pode, porque ele não faz parte dos estados dessa máquina. Tem uma, né? Então, é o estado B. Ok, estado B é o estado inicial. Eu tenho uma função de saída, tá? Essa função de saída costuma também estar em um formato de tabela. Tá? Então, ela pode estar falando somente do estado atual e qual é a saída, ou o estado atual e qual a entrada leva a tal saída. E eu tenho aqui o conjunto finito de símbolos de saída. Seriam as minhas variáveis que eu tenho de saída. Né? Então, vamos supor que eu tenho W e Z são os meus bits de saída. Então, basicamente, eu tenho aqui 3 estados, eu tenho 2 bits de entrada, 2 bits de saída.
Muito bem, os estados, eu ainda vou poder codificar eles, né? Então, eu poderia codificar 00, 01 e 10. É um exemplo, tá? Pensa bem, eu poderia codificar esses estados de outra maneira, né? Eu poderia codificar ele, sei lá, 001, 010, 100, né? Esse seria o A, aqui seria o B e aqui seria o C, né? Então, a codificação é algo que o projetista pode fazer a seu bel prazer. Tá? Tudo bem, a gente vai falar um pouquinho mais de codificação daqui a pouco. Então, um contador de 2 bits, ele pode ser descrito assim, olha, ele é formado de uma máquina, né, uma máquina de estados, ela tem os estados 00, 01, 10, 11, são 4 estados, portanto. A entrada é nula, né? Basicamente é a batida de relógio apenas que controla, então não tem uma entrada externa. A função é a função x de transição, tá? E a função x ela é dada aqui, 00 leva a 01, 01 leva a 10, 10 leva a 11 e 11 leva a 00. Tá? Que mais? Nós temos o estado inicial é o estado 0. Tá? A função de saída era igual ao estado. Tá? E o conjunto de símbolos da saída é o 00, 01, 10, 11, né? Ou seja, igual aos estados. Tá? Muito bem, então eu tenho aqui bem definido, né, a máquina de estados do contador de 2 bits. Tá? Então, olhando isso daqui, eu consigo criar, né, a máquina de estados que representa esse contador. Não é verdade? Eu penso em 4 estados, né? O estado 00, o estado 01, o estado 10 e o estado 11. Maravilha. E aí eu tenho a função de transição de estados, né? O 00 leva ao 01. O 01 leva ao 10. 10 leva ao 11. 11 leva ao 00. Né? Ou seja, ele não é um contador saturado. Ele é um contador que dá overflow. Né? Se fosse saturado, ele ficaria retornando aqui. Tá? Mas não é o caso. Tá? Muito bem. Então, formalmente, nós temos aqui como definir também a máquina de estados, né? Ou fazer a leitura, né, de uma máquina de estados. Tá. Então, na hora que eu vou implementar uma máquina de estados, eu tenho alguns passos para eu seguir. Primeiro, eu preciso compreender o problema que eu tenho, tá? Então, é hora que a gente começa a desenhar as boletas, né, o diagrama com as boletas, para fazer a máquina de estados. Tá? Então, começa a entender o problema e pensar em como eu resolvo ele. Tá? Depois, eu começo a atribuir os estados, ou seja, eu defino um conjunto de símbolos para os estados que eu tenho. Então, é o símbolo A, B, C, D, E, F, G, alguma coisa assim. Tá? E eu posso também codificar esses estados. Tá? Depois, eu formalizo esse problema. Né? Eu descrevo a tabela de estados. Na hora que eu estou descrevendo a tabela de estados, se eu tiver todas as combinações de estados e de entradas, eu consigo ver se está faltando alguma coisa. Tá? A gente vai fazer um exemplo. Depois, eu calculo a função do próximo estado. Maravilha. Calculo a função de saída e implemento a máquina de estados. Tá? Calcular a função do próximo estado e calcular a função de saída quer dizer o seguinte, que eu pego a minha tabela de estados e eu começo a fazer o mapa de Carnot, né, das saídas, para ter qual que é o circuito que eu vou fazer. Então, eu tenho o circuito em formato de uma função booleana. Tá? Então, uma vez que eu tenho a função booleana do próximo estado e a função booleana para a saída, eu posso implementar minha máquina de estados. Tá? Com portas lógicas e tudo mais. Legal. Então, avançando um pouquinho agora,
Aqui nós temos a representação, então, da máquina de Moore, né? Onde as saídas dependem apenas do estado atual. Então, olha só, eu tenho meu elemento de memória que armazena qual é o estado atual, tá? Ele lança o estado atual aqui para o circuito de próximo estado. O circuito de próximo estado fala, olha, com esse estado atual e com essas entradas externas, o próximo estado é X. Então, na próxima batida de relógio, esse próximo estado será armazenado no elemento de memória, tá? Que pode ser um registrador. Muito bem, se é uma máquina de Moore, então o estado atual pode alimentar um outro circuito que vai cuidar apenas das saídas. Então, para aquele estado a saída é tal, para aquele outro estado a saída é tal, e assim por diante. Tá? Ele implementa, então, a função de saída e a função de próximo estado. Tá? Muito bem, nós podemos ter ainda a máquina de Mealy. Né? A máquina de Mealy, nota que ela tem algo um pouco diferente. Né? Nós podemos ver que a entrada externa, ela alimenta o circuito de saída também. Tá? Então, não é só o estado atual, mas também tem as entradas externas que estão aqui, que vão gerar saídas. Tá? Muito bem. Então, temos esses dois sabores de máquina de estados. Tá? Legal. O diagrama da máquina de estados de Moore, ele costuma ficar assim, ó. As boletas indicam o estado e a saída. Tá? Pode ser uma barra normal na hora de escrever, tá? Ou podemos desenhar dessa maneira. Então, o estado A gera a saída Z1 e Z0 ativas. Ou ainda, eu poderia ter assim, o estado 00 gera a saída 01. Tá? Muito bem. E a entrada da minha máquina de estado, ela fica aqui na transição. Então, a transição, a condição da transição, né, realmente fica explícita aqui na minha aresta. Tá? Então, basicamente, nós temos a aresta, que seria essa seta, e o vértice, que seria a boleta. Bom, muito bem. Na máquina de Mealy, aqui tem um exemplo, né, da máquina de Moore. Então, aqui seria um contador crescente módulo 4, ou seja, ele conta até o número 4. Tá? É uma máquina Moore. É bem simples, né? Ela tem o estado A, B, C e D. O A gera saída 00, B gera 01, 10, 11, né? E tem aqui um X de don't care, né? Poderia estar em branco aqui também. Tá? Muito bem. Na máquina de Mealy, o que nós temos? Na máquina de Mealy é um pouco diferente. Nota que eu já não tenho aquela barra aqui, ó. Tá? Eu só tenho o quê? O estado atual. A saída ela está na transição, nessa aresta. Tá? Então, ele tem a entrada barra a saída. Então, se eu estou no estado A e a entrada for X, então a saída é Z1 e Z0. Tá? Então, poderia ser assim, ó, eu estou no estado 00, a entrada foi 1, então a saída é 01. Tá? Claro, né, a gente tem que indicar bem que nós estamos tratando de X como entrada, Z1 e Z0, né, aqui na ordem, as saídas. Tá bom? Muito bem. Então, um exemplo da máquina de Mealy, né, seria esse outro contador. Então, eu estou no estado A, né, seja lá qual a entrada que eu receber, a saída vai ser 0. Quando bate o relógio, eu vou para a entrada B e, seja lá qual for a entrada que eu tiver, a saída é 01, vai para 10, 1. Tá? Nota que tem mais um detalhe aqui, ó. Nós utilizamos esse arco duplo aqui na letra A, né, no estado A. Esse arco duplo indica que o A é o estado inicial. Tá? Poderia ser também uma seta direcionada do nada para a boleta A. Tá? Também indicaria que o A é o inicial. Ou uma borda mais escura, né? De alguma forma a gente tem que ressaltar essa boleta aqui. Muito bem. Se a gente comparar a máquina de Mealy versus a máquina de Moore, tá? Sobre a máquina de Mealy, então,
a gente pode falar assim, que ela costuma antecipar as saídas. Tá? Ela costuma gerar a saída um pouco antes do que a máquina de Moore. Tá? Em geral, esse antecipamento, né, essa antecipação, ela faz com que a máquina de Mealy exija um estado a menos para produzir a mesma sequência de saídas. Tá? Esses são os pontos legais da máquina de Mealy. Agora, os pontos negativos são, a saída dela é assíncrona. Tá? Então, se a entrada muda, a saída muda, antes da borda do relógio. Tá? Então, isso é um problema, porque a gente vai ter que sincronizar a entrada ou a saída. Tá? E se a gente vai sincronizar a entrada ou a saída, a gente vai atrasar, em geral, um ciclo. Então, aquele antecipamento, aquela antecipação não vai servir muito. Tá? Outro problema, a depuração de eventuais problemas é mais complexa. Tá? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um circuito assíncrono. Tá? E, em geral, isso leva a um comportamento mais complexo quando a gente começa a analisar o sinal da forma de onda. Então, em geral, a máquina de Moore costuma ser a mais adotada por essas questões. Né? A máquina de Moore, ela já tem uma garantia explícita que ela vai ser síncrona. Tá? Por quê? Eu só migro de um estado para o outro na batida do relógio, quando o meu elemento de memória recebe o próximo estado. E quando ele está no próximo estado, então eu gero a saída. Muito bem. Falando um pouquinho da codificação de estados, tá? Então, é bem comum, né? A gente começa a fazer o diagrama de estados. Deixa eu tentar escrever aqui, peraí só um pouquinho. Aqui. Então, a gente começa pensando em letras, ou o que aquilo significa. Ah, aquilo lá significa 5 centavos. Ou aquilo significa que o caminho não foi, que o caminho foi tomado, ou que o caminho não foi tomado, né? São algumas coisas que vocês vão ver aí ao longo, né, da jornada de vocês, né? Mas depois chega um momento que eu tenho que codificar isso, porque 5 centavos não quer dizer nada para um circuito digital, né? Então eu tenho que codificar. Então o A vai ser codificado como? O T e o NT vai ser codificado como? Né? Então eu preciso pensar como que eu vou codificar isso. Essa codificação ela influencia várias coisas. Influencia o tamanho do registrador de estados, tá? A complexidade do circuito combinacional que eu vou ter, né? Que eu teria ali dentro para gerar saídas, por exemplo, ou para gerar o próximo estado. Tá? Alguns exemplos, tá, de codificação que a gente pode ver é a sequencial, que é o comum que a gente está acostumado, né? 000, 001, 0010 e assim por diante, né? Sequencial, a sequência binária. Eu posso ter a codificação Gray, tá? A codificação Gray é aquela codificação que, entre um código e outro, apenas um bit é modificado. Então, daqui para cá, só o bit menos significativo foi modificado. Daqui para cá, né, o segundo bit foi modificado, depois o primeiro bit, depois o terceiro bit, assim por diante. Tá? Codificação Gray, a gente viu como fazer lá com mapas de Carnot, né, que é bem útil para mapas de Carnot. Tem a codificação Johnson, tá? A codificação Johnson seria 000 ou 001 ou 2 uns, 3 uns, 4 uns, 5 uns e assim por diante, tá? Então, basicamente, eu vou tendo os uns agrupados, né? Ou eu posso ter ainda a codificação one hot. A codificação one hot, ela para codificar, por exemplo, 16 estados, ela precisa de 16 bits. Tá? Porque só tem um bit ativo em cada momento. Tá? Então, vai ser 00001, 00010, 00010 e assim por diante. Tá? Então, nota que, dependendo da minha aplicação, se o estado atual ou a saída, né, vai dizer qual o motor que eu tenho que ativar, o OneHot pode ser muito bom, se eu só ativo um motor por vez. Né? Porque eu já ligo direto o fio de cada bit em um motor diferente, num atuador diferente, né?
no drive do motor, né? Então, seria bem interessante, né? Ele simplifica a lógica lá na frente. Mas, por outro lado, ele utiliza muita memória de armazenamento. Tá? Então, sempre vai ter uma troca entre as escolhas. Tá? Muito bem. Então, vamos começar com o primeiro exemplo. Tá? Esse primeiro exemplo, ele trata de um comparador de dois números, tá? Que ele faz isso em série. Tá? Ou seja, a ideia toda é, eu tenho dois números binários A e B, que eles não têm sinal. Tá? Quantos bits eles têm? Bom, não importa muito aqui para esse comparador. Tá? Esse comparador, o legal dele é justamente isso. Tá? O que ele faz é, ele recebe dois números em série, bit após bit, do menor bit para o maior bit. Tá? Então, seria mais ou menos assim, ó. Opa! Deixa eu desenhar aqui, só um pouquinho. Tá. Então, imaginou o número A e o número B. Tá? E ele vai ser enviado para esse comparador um bit por vez. Tá? Um bit por vez vai entrar nesse comparador. CMP, no compare. Tá? Esse comparador, ele vai dar, então, algumas informações. Então, aqui é a entrada A e aqui é a entrada B. Tá? Ele vai sair, no caso, 0, 1, para caso eles são iguais, os números são iguais, A e B. Ele vai sair 0, 1 se o A for maior que B. Ele vai sair 0, 1 se o A for menor que B. Tá? Então, ele tem 3 saídas, tá? Cada saída indica alguma situação. A ideia é que nós vamos ter uma saída apenas ativa, tá? Ou A é igual a B, ou A é maior que B, ou A será menor que o B. Tá? Nós temos o sinal de reset, que faz a máquina de estados ir para o estado inicial. Nós temos o clock, que comanda, né, a sequência de entrada de bits, né, e a operação do nosso comparador. Tá? E os bits A e B que estão aqui. Joia? Então, essa daqui é a nossa máquina de estados que a gente vai tentar implementar. Muito bem. Então, basicamente, a gente tem duas entradas em cada momento, a entrada A e a entrada B, e nós temos aquelas saídas. Tá? Então, a gente vai ter basicamente assim, olha, até agora, com o que eu vi, então, pelos números que passaram pela máquina, o que nós temos? Né? Nós temos assim, olha, pode ser que os dois números são iguais, pode ser que os dois números, um é menor que o outro, ou pode ser que um é maior que o outro. Né? Então, eu posso pensar assim, olha, se A igual a B, ele vai ficar nesse estado aqui. Se o A for, sei lá, maior que B, ele vai para esse estado. Se o A for menor que B, ele fica nesse outro estado. Tá? E aí, o que nós temos aqui é basicamente assim. Esse daqui seria o estado inicial, A igual a B. Ou seja, eu estou em cima do muro, eu não sei de nada. Então, quando eu receber um reset, eu venho para o estado A igual a B. Então, tá. Se as minhas entradas, né, forem 0, 0, A for igual a 0, B for igual a 0, eu estou no estado igual, não é verdade? Eu falo, olha, esses dois números são iguais. Tá? Então, vamos pensar num exemplo aqui, real. Tá? Aqui é o A, aqui embaixo é o B. Então, vamos pensar aqui em um número de 4 bits. Tá? Então, pode ser 0, 1, 1, 0, e aqui é 1, 0, 0, 0. Tá? Então, só para a gente fazer uma verificação aí de sanidade, né? Qual dos números seria o maior? Bom, o maior número é o B. Tá? Então, no final, a gente tem que indicar que o B
é maior que A, tá? Então, ele tem que acender a luz que A é menor que o número B. Então, ele começaria analisando esses dois bits, 0 e 0. Ah, então tá, ele fica falando, olha, eles são iguais. Se fosse 1 e 1, também seriam iguais. Tá? No próximo bit, ele fala, olha, o A está valendo 1 e o B está valendo 0. Nesse caso, então, tudo bem se eles eram iguais até agora. Mas, nesse momento, né, se acabasse aqui os números 1, 0 e 0, 0, o A seria maior que o B. Né? Então, eu tenho que colocar uma transição aqui. Certo? Então, essa transição é a transição 1, 0. O A recebeu 1 e o B recebeu 0. Se fosse o contrário, a gente iria para esse outro caminho. 0, 1, a gente iria para o A menor que o B. Seria o caso oposto. Tá? Então tá. Vamos pensar que nós estamos aqui no caso A maior que B. O que acontece se eu recebo... Vamos mudar aqui, ó. Se eu receber 1, 0. Se eu receber 1, 0, o A continua sendo maior que B. 1, 0. Tudo bem. Agora, se fosse 1 e 1? Bom, se fosse 1 e 1, o A continuaria sendo maior que o B. Porque ele tem esse bit aqui a mais do que o B. Então, 1 e 1 também seriam A e B. Se fosse 0 e 0, também ele ficaria aqui. Tá? Então, eu tenho 3 casos onde o A continua sendo maior que o B. Tá? Se o A, até aqui na segunda posição, ele era maior, na terceira maior. Na terceira posição, se eles forem iguais, os bits, o A continua sendo maior. Tá? Muito bem. Agora, e se fosse 0, 1? Se fosse 0, 1, aí tudo muda, porque o bit mais significativo agora está no B. Então, quer dizer que o B passou a ser o cara maior. Então, aqui seria o caso 0, 1. Tá? Muito bem. Então, toda vez que eu tenho 0, 1, eu vou para o caso onde o A é menor que o B. Tá? Então, é o que acontece aqui nesse último caso. 0, 1. Então, ele migra para o A menor que B. Tá? Se eu tivesse mais um bit aqui, ó, o que poderia acontecer? Né? Vamos pensar aqui. Olha, se os bits forem iguais e o A era menor que o B, o A continua sendo menor que o B. Né? Então, ele teria essa realimentação no caso que os dois números fossem iguais. Se fossem 0, 0 ou 1, 1. Tá? E se o A continuar sendo menor que o B, ou seja, o B recebe 1 e o A recebe 0, a gente continua ainda tendo esse daqui, que o B é maior. Tá? Agora, se o caso fosse que aqui fosse 1 e aqui fosse 0, aí eu ia falar que agora o A é maior que o B. Tá? Então, uma vez que ele sai do estado iguais, ele não tem como voltar mais. Né? Se ele já teve um bit diferente, eles já não são mais iguais. Então, ele vai ficar aqui entre o A maior que B ou o A menor que B. Tá? No caso aqui, a gente terminou no A menor que B. A menor que B, como esperado. Tá? Então, esse daqui seria o diagrama de estados para fazer esse comparador. Tá? Agora, como que eu implemento isso daqui? Tá? A implementação disso me importa muito, né, para eu saber como faço o circuito completo. Então, o que eu preciso para fazer o circuito completo? Eu vou precisar codificar as entradas A e B, né? Então, pode ser o bit, quer dizer, a entrada A e B, tudo bem. Eu tenho que codificar os estados, é o que eu quero dizer, né? Então, eu vou ter que codificar esses estados de alguma maneira. Então, pode ser o 0, 0, 0, 1, 1, 0, né? De alguma forma, eu tenho que codificar eles. E eu vou ter que definir a tabela de transição de estados também, né? E vou ter que fazer o circuito. Então, vamos passo a passo. Então, essa daqui seria o nosso diagrama de estados. Tá?
onde eu tenho o estado igual, maior e menor, né? A e B iguais, A é maior, A é menor. Tá? E a saída, em cada caso, a saída de igualdade ativa e as outras duas desligadas, a saída de A maior que B ativa e as demais desligadas, ou a saída de A menor que B ligada e as demais desligadas. Tá? Então, se alguém me perguntar, professor, como que eu codificaria aqui esses estados? Bom, eu poderia codificar com 3 bits, sendo que cada estado já fosse igual à saída. Aí eu não preciso de um circuito de saída. Eu preciso de um armazenamento a mais, de um registrador a mais, mas eu não preciso de um circuito de saída. Parece uma boa, tá? Muito bem. Então, basicamente, a gente precisa agora montar a tabela de transição de estados, né? Onde nós temos o estado atual, onde são iguais, menor ou maior, né? Então, aqui eu estou codificando com 2 bits apenas, 00, 01, 10, tá? As entradas A e B, aqui eu vou ter todas as combinações de entrada possível e quais são os estados seguintes, né? Então, se eu estou no estado 00 e a entrada A e B for 00, o próximo estado é 00. Eu permaneço no mesmo estado, tá? E as saídas vão ser, então deixa eu anotar aqui, né? Aqui, então, se for 00, as entradas, o próximo estado continua sendo o estado 00, ou seja, estado que né, dizendo que são iguais os números. A saída seria 1, 0, 0. Tá? Se eu estou no estado atual 00 e as saídas são iguais, 1, 1, eu permaneço no estado 00. Permaneço falando que foram iguais. Tá? Nota que, se eu for fazer uma máquina de Moore, né, as saídas vão ser sempre em razão do estado atual. Então, sempre vai ser 1. Tá? Para qualquer combinação aqui que eu tiver de entradas. Tá? Se fosse de MIDI, aí eu teria uma mudança. Né? Então, tá. Então, basicamente, avançando e preenchendo aqui, né, eu teria aqui os estados. Nota que é uma máquina de Moore, né? Todas as saídas são iguais se eu estou no estado igual. Todas as saídas são menores se eu estou no estado menor, ou todas as saídas são maiores se eu estou no estado maior. Tá? Muito bem. E aqui o que está acontecendo? Né? O nome do estado e a codificação do estado seguinte. Muito bem. Agora, chega um momento assim, tá, e como que eu transformo isso no circuito? Né? Bom, para transformar isso no circuito, eu tenho que pensar assim, quais são as saídas que eu tenho que gerar? Tá? Então, as saídas que eu tenho aqui são diversas. Né? Eu tenho a saída Q1, que é o próximo estado Q1, e a Q0, que é o próximo estado Q0. Eu tenho a saída A igual a B, eu tenho a saída A maior que B, e eu tenho a saída A menor que B. Então, eu tenho 5 saídas. Tá? Quer dizer que eu tenho que fazer 5 mapas de Carnot, um para cada saída. Um mapa de Carnot vai estar falando sobre a Q1, outro sobre a Q0, outro sobre A maior, A igual a B, A maior que B, A menor que B. Tá? Então, os mapas de Carnot, quer dizer, o mapa de Carnot é uma forma de dizer, eu vou ter uma função para cada saída. A saída Q1 é uma função, Q0 é outra função da álgebra booleana. Legal. E quantas variáveis tem de entrada? Eu tenho de entrada 4 variáveis. Por exemplo, aqui, o Q1, Q0, A e B. 0, 0, 0, 0, por exemplo, aqui nesse caso. Então, vai ser um mapa de Carnot, se eu já quiser simplificar, que vai ter 4 variáveis de entrada, e eu vou ter que fazer 5 mapas de Carnot. Legal. Então, basicamente, é transformar essa tabela em 5 mapas de Carnot, que seria basicamente isso daqui. Né? O mapa de Carnot para D1, o mapa de Carnot para D0 e o mapa de Carnot para as saídas. Tá? Então, a saída A igual a B, a saída A maior que B e a saída A menor que B. Tá?
D1 e D0 seriam os próximos estados, tá? Que estava sendo chamado de próximo estado Q1, próximo estado Q0, tá? Então, aqui a gente renomeou para D1 e D0. Tá? Muito bem. Uma vez que a gente tem as fórmulas, basta fazer o circuito, né? E aqui seria aquele circuito que nós teríamos que fazer ali no caso do comparador. Tá? Então, nós temos as entradas A e B. Tá? As entradas A e B, elas entram aqui no... Pera lá. Sim. Entra aqui nesses dois registradores. Tá? O que tem nesse registrador? Né? Esse registrador ele tem basicamente os dados que ele armazena, tá? 1 bit, armazena cada um. Ele tem o sinal de reset e o sinal de clock. Tá? E ele gera o Q0 e o Q1, ou seja, o próximo estado. O próximo estado. Tá? Basicamente, ele libera o estado atual, que vai gerar o próximo estado. Tá? Então, qual que seria a ideia aqui? Né? Essa é a parte que a gente começa a dar tilt. Né? Por quê? Porque o estado atual vem, é propagado pela lógica de alguma forma, e ele fica aqui bonitinho esperando. Né? Esperando o quê? Esperando a borda do relógio do clock, a borda de subida nesse caso. Né? Só então ele é armazenado aqui dentro do registrador. E aí começa um novo ciclo de relógio, onde esse estado que foi vai ser propagado e vai acontecer tudo aquilo que a gente já sabe. O tempo de contaminação, o tempo de propagação, o tempo de setup, o tempo de hold dessa lógica. Tá? E as saídas, né, do meu circuito, elas estão dadas aqui, ó, A e B, A maior que B, A menor que B. Tá? Aqui seriam os circuitos. Porque se ele for 1 e o outro é 0, ou esse daqui é 0 e o outro é 1. Se os dois forem 0, aí sim ele está pegando a saída invertida. Q1 barra, Q0 barra. Tá? Legal. Então, esse é o circuito final desse exemplo 1. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Joia? Então, esse segundo exemplo, ele envolve um exemplo clássico, né, que é a máquina de vender cafezinho, né, ou máquina de vender chocolate, máquina de vender alguma coisa. Né? O importante aqui é máquina de vender. Tá? É uma máquina capitalista aqui. Então, a ideia aqui é que imagina que você foi designado lá na empresa, né, para criar uma máquina de vender café, ou vender cerveja, ou vender refrigerante, chocolate, seja lá o que for, né, para os alunos do departamento. Tá? Nesse caso aqui, o café é subsidiado pelos professores, custa só 10 centavos, né? Só um preço ali irrisório, né, para os alunos não ficarem abusando. Tá? Seria o sonho, né, dos alunos do departamento. Né? Essa máquina, ela aceita moedas de 5 centavos e de 10 centavos. Tá? Ela não aceita moeda de 1 centavo, até mesmo porque a gente não acha moeda de 1 centavo, e também ia deixar bem complexo o nosso exemplo. Tá? Mas vocês podem pensar depois, e se ela aceitar uma moeda de 15, de 25, de 25 centavos, de 50 centavos, de R$1, como que ficaria? Tá? Mas é um exemplo bem pequeno. Tá? Muito bem. Então, basicamente, vocês imaginam que se você colocar uma moeda de 25 centavos, ele joga a moeda fora. Tá? Fala, não é de 5 nem de 10, eu não aceito. Tá? Muito bem. Quando a quantidade suficiente de moedas for inserida, a máquina deve liberar o café e, se for necessário, retornar o troco. Então, por exemplo, a pessoa colocou 5 centavos, depois colocou 10 centavos, ele fala, tá bom, eu vou dar um troco para esse cara, eu vou dar o troco de 5 centavos. Né? Meio que é uma máquina contra estúpidos, né? Que em vez de colocar só os 10 centavos, colocou 5 e depois colocou 10. Tá? Né? Uma máquina justa. Legal, faço o projeto dessa máquina de estados finitos para controlar essa máquina de café. Tá? Então, parem um pouquinho e tentem fazer essa máquina, tá? Antes de avançar. Então, basicamente, uma máquina igual a essa daria conta do recado. Né? O que tem nessa máquina? Então, a primeira coisa, não vamos ter pânico.
Tá? Ela vai ter duas entradas. Eu chamei as entradas como 5 centavos, 10 centavos. Eu coloquei aqui esse símbolo de centavos. Muito bem. E essa daqui pode estar 0, 1. E a entrada 10 centavos pode estar 0 ou 1 também. Tá? Então, por exemplo, aqui seria o estado inicial, né? Está descrito aqui, maravilha. E o estado inicial, eu chamei ele de estado 0 centavos. Tá? Ou seja, não tem nada no caixa da máquina. Tá? Enquanto, né, vai vindo as batidas de relógio, enquanto eu não receber nenhuma moeda de 5 centavos, nem de 10 centavos, eu permaneço aqui naquele estado. Né? Então, enquanto eu não estiver avisando que, olha, chegou uma moeda de 5 ou de 10, nada acontece. Legal. Se chegar uma moeda... Ah, e outra coisa, quais são as saídas? Tá? As saídas são S e T, ou seja, não serve, porque está negado o S, e não dá troco, porque não tem nada que dá troco, porque eu não recebi nada ainda, né, do mundo exterior. Muito bem. Então, se ele receber 5 centavos, ele vai para o estado 5 centavos. Se ele receber 10 centavos, ele vai para o estado 10 centavos. Muito bem. No estado 5 centavos, ele fica enquanto o cara não acha a próxima moeda para inserir. Tá? E se a pessoa colocar uma moeda de 5 centavos, ele vai para o estado de 10 centavos. Tá? Então, aqui, olha só, o nome que eu dei para os estados foi um nome que me ajuda a entender o problema. Né? Ele, no caso, eu pensei assim, cada estado vai ser o valor que tenho acumulado até agora na máquina, né? Daquele usuário, tá? Naquela transação. Muito bem. Se ele está no estado 10 centavos, então o que ele faz? Ele serve o café, mas ele não dá troco, né? Porque o café custa 10 centavos. Então não tem nada que dá troco. Muito bem. E no caso, se ele tiver em 5 centavos e a pessoa coloca uma moeda de 10 centavos, ele vai para o estado de 15 centavos, onde ele serve e ele também dá troco para a pessoa. Nos dois casos, os de 10 centavos e o de 15 centavos, se nada acontecer, né, se nenhuma moeda for inserida, ele vem aqui para o estado inicial. Tá? Muito bem. Então, veio a batida do relógio, vai para o estado inicial, fica esperando acontecer alguma coisa. Tá? Então, esse daqui seria uma máquina de estados bem simples, né? Ela não tem como o usuário mudar de ideia, né? Me dá meus 5 centavos de volta. Não, ela não dá, né? Ela vai ficar ali retido até que alguém coloque mais moeda e ele serve o café, de um jeito ou de outro. Tá? Então, uma máquina bem simples. A gente pode pensar em melhorias. Tá? Então, eu posso codificar, olha, 5 centavos vai ser as entradas 0, 1, e 10 centavos é a entrada 1, 1. Tá? Eu pensei em codificar dessa forma, do tipo assim, olha, esse 1 aqui indica que, olha, existe moeda. E 0 é porque é uma moeda de 5 centavos, 1 é uma moeda de 10 centavos. Tá? É uma forma de codificar. Eu poderia codificar os dois sendo 0, 0, ou quando chega uma moeda de 5 centavos, seria 0, 1, e 10 centavos seria 1, 0. E quando não tem nada, seria 0, 0. Tá? Então, tem várias maneiras de se codificar isso daqui. Tá? Eu escolhi essa maneira de codificar as entradas. As saídas, eu também pensei em uma forma de codificar, seria 0, 1 e 1, 0. Tá? Eu tenho que codificar servir e dar troco. Tá? Então, basicamente, se eu quiser servir e dar troco ao mesmo tempo, eu vou ter o sinal 1, 1. Tá? Então, vai ter duas saídas. A saída 1 e a saída 0. Aqui teria a entrada 1 e a entrada 0. Tá? E os estados? Bom, os estados eu usei a codificação de binária, né, simples, de contagem. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tá? Então, eu dei um código para cada estado aqui. Legal, então vamos pensar em como fazer esse circuito. Tá. Antes tem algumas perguntas. Por exemplo, como que eu evito que as moedas entrem
entre os estados, por exemplo, 1 e 0, né? Então, aqui, ó, vamos supor que eu tô indo acabei de servir o café, dei o troco e eu tô indo para o estado 0 e a pessoa colocou uma moeda, né? Bom, eu poderia ter um pino que diz se a moeda pode entrar ou não, né? Ou a moeda passa reto e devolve para a pessoa, né? Poderia pensar em alguma forma assim. Ou ainda, eu poderia modificar a minha máquina de estados. Eu poderia colocar, olha, se está no 15 e a pessoa colocar mais uma moeda de 5 centavos, ele vem para o estado de 5 centavos. Se ela colocou uma de 10 centavos, vem para o estado de 10 centavos. Tá? Então, às vezes tem uma fila na máquina, as pessoas estão colocando moeda e querem um café correndo, né, para ir para a aula. Então, poderia ser dessa maneira. Tá? Então, tem várias especificações que essa máquina pode ter. Tá? Muito bem. E como que ficaria a máquina se o café custar 15 centavos? Né? Se o café custar 15 centavos, nota que eu vou ter mais transições. Né? Por quê? Porque, pensa só, eu estou com 10 centavos, a pessoa colocou mais 5 centavos, vem para cá. Agora, se ela colocou mais 10 centavos, ela vai vir para o estado 20 centavos. Então, a máquina fica mais complexa. Tá? Muito bem, com um estado a mais, eu vou precisar de um bit a mais para codificar os estados. Talvez aí a escolha que eu vou ter de codificar os estados pode ser outra. Né? Muito bem. Então, como que a gente pode implementar isso daqui? Tá? E dessa vez, eu estou interessado em implementar da forma mais rápida possível. Tá? Rápida não quer dizer que ela custa menos. Quer dizer que ela é rápido para eu implementar. Tá? Não quer também dizer que o circuito ele é rápido. Tá? Então, assim, eu recebi isso às 5 da tarde, o expediente termina às 6 da tarde, né, lá na firma. E eu preciso fazer o projeto dessa máquina e implementar isso aqui. Né? Então, como que eu poderia fazer isso de uma maneira rápida? Bom, primeira coisa, eu preciso definir bem o meu diagrama de estados. Né? A minha tabela de estados. Tá? Tabela de transição de estados da minha máquina de estados. Então, isso daqui eu não tenho como fugir, eu tenho que fazer, né, para definir muito bem o que está acontecendo. Então, o que eu posso colocar aqui seria basicamente, eu poderia colocar aqui 1, 2, 3, 4. Esse daqui é o estado 0, 0. Depois vem o estado 1, 2, 3, 4. É o estado 0, 1. Depois, mais 4, é o estado 1, 0. E depois, o último estado, 1, 1. Tá? Então, aqui, tudo corresponde a 0, 0. Tudo corresponde a 0, 1 e assim por diante. Ou, melhor dizendo, né, tudo corresponde a 0 centavos. Aqui tudo corresponde a 5 centavos. Aqui tudo corresponde a 10 centavos e a 15 centavos. Tá? E aí eu vou ter que colocar as entradas. Se entrou 5 centavos, então eu tenho as possibilidades 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Né? Então, 0, 0 é que não teve entrada nenhuma de moedas. 0, 1 é porque entrou 5 centavos. 1, 0 é porque não existe essa entrada. 1, 1 seria a entrada de 10 centavos. Tá? Então, eu posso preencher essa tabela, né? E eu vou replicar isso daqui, aqui embaixo também. E vou replicar aqui, e vou replicar aqui. Então, basicamente, o que eu estou colocando é tudo que pode acontecer na minha tabela de transição de estados. Tá? Então, se a gente preencher essa primeira parte, ela ficaria basicamente assim. Né? Então, eu tenho a parte que diz respeito aos 5 centavos, aos 0 centavos, aos 5, ao 10, ao 15, maravilha. Nada acontece, 5 centavos foi inserido, estado que não pode acontecer e 10 centavos foram inseridos. Tá?
Tudo bem. O que eu preciso agora? Eu preciso definir quais são os próximos estados. Então, se eu estou com 0 centavos e eu inseri 5 centavos, o próximo estado é o estado 5 centavos. Se eu inserir 10 centavos, o próximo estado é o 10 centavos. Se eu não inserir nada, o próximo estado é o estado atual. E se eu coloquei, se minha máquina gerou uma entrada inválida, eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Eu vou deixar ela aqui no 00. Mas poderia ser um don't care, né? Tanto faz, ela está dando defeito, né? Mas é melhor se ela dá defeito eu não servir café para toda a universidade, né? Muito bem, então eu posso fazer isso dos próximos trechos aqui também, tá? E, claro, eu vou servir café, eu vou dar troco? Não, não vou fazer isso. Então, eu estou pensando numa máquina de Moore. Tá? Então, a gente vai preencher essa tabela, né? E aqui está ela preenchida. Nota que, nesse caso aqui, eu tomei a decisão de dar café de graça, correr o risco, né, de dar o café de graça, no caso, se eu tivesse a entrada inválida, 0. Então, o próximo estado é um don't care. Tá? Quer dizer, o próximo estado é don't care, mas eu não coloquei que eu vou servir nem dar troco. Né? Por quê? Porque é uma máquina de Moore e o estado anterior, ou seja, o estado atual, é quem dita, né, o que vai acontecer nas saídas. Tá? Muito bem. Então, vamos, né, agora que assim, a gente tem essa tabela de transição de estados, vamos dar um passo atrás e vamos pensar se teria uma forma diferente de implementar essa tabela. Tá? Implementar esse circuito. Então, olha só que interessante. Uma máquina de estados, né, de Moore, ela é dada aqui, ela pode ser ilustrada dessa maneira, como está aqui. Tá? Que tem o circuito que dita qual que é o próximo estado. Eu tenho um elemento de memória que só guarda qual que é o estado atual. Eu tenho as entradas externas e eu tenho o circuito de saída. Tá? Maravilha. O que eu gostaria de pensar aqui em fazer é o seguinte. E se eu mudasse um pouco a organização das coisas aqui? E se nesse elemento de memória eu guardasse alguma informação a mais? Por exemplo, eu guardasse, olha, eu estou no estado 0 e o estado 0 ele não serve e não dá troco. Se eu estiver no estado 5 centavos, ele não serve e não dá troco. Se eu estiver no estado 10 centavos, ele serve e não dá troco. Se eu estiver no estado 15 centavos, ele serve e dá troco. Então, olha só que interessante. Se eu armazenasse 4 bits no meu elemento de memória, né? Ou seja, eu poderia armazenar não só o estado atual, né? Então, aqui está o estado atual, mas eu também armazenaria qual que seria a saída. Tá? Seria interessante, eu já poderia jogar fora esse circuito de saída. A saída seria 2 bits da minha memória. Eu pego 2 bits e já são a saída direta. Pego outros 2 bits, ela iria aqui para o próximo estado. Tá? Agora, eu poderia pensar assim, olha, gostei dessa brincadeira. Né? Eu achei bacana. Eu guardei no estado atual qualquer saída. E se eu guardasse, junto com o estado atual, qual que é o próximo estado? Não, professor, mas aí eu teria que ter um if, né? Uma forma de implementar um if. Do tipo assim, se a entrada for 5 centavos, o próximo estado é 5 centavos. Se a entrada for 10 centavos, o próximo é 10 centavos e assim por diante. Ah, é verdade. É verdade. Então, eu poderia pensar em uma forma um pouco diferente de fazer esse circuito. Que seria assim, e se eu usasse
a minha entrada para dizer qual parte da memória eu estou. Por exemplo, se eu entrei com 5 centavos, eu estou na parte da memória que, se eu estou no estado 0, o próximo estado é o estado 5, e a saída é não serve e não dá troco. Se eu estou no estado 0 e a entrada foi 5 centavos, o próximo... desculpa. Se eu estou no estado já de 5 centavos, o próximo seria o de 10 centavos. E, nesse caso, ele daria... quer dizer, o estado 5 centavos não dá troco e não serve. Se eu estou no estado de 10 centavos, bom, o próximo vai ser o 00, e eu vou servir o café e já dar esse troco de 5 centavos, porque o cara está inserindo moeda antes da hora. E assim por diante. Então, assim, eu poderia pensar nesse elemento de memória como uma memória de fato. Não só como um registrador, mas uma memória. E olha só que interessante. Quando eu penso numa memória, o que a gente tem é o seguinte. Uma memória, basicamente, é uma matriz de bits. Tá? Essa matriz de bits, ela é formada por M de Maria, M palavras, tá? Cada palavra, ela tem N bits, N de navio, né? N bits por palavra, tá? Então, essa é a geometria dessa memória, M por N, tá? Então, poderia ser uma memória de 16 por 4, por exemplo. 16 entradas e 4 bits apenas. Seria uma memória bem estreitinha, assim. Ou poderia ser 4 por 16, 4 entradas, cada entrada 16 bits. E assim por diante. Então, olha só que interessante. Se eu tenho M palavras, eu preciso dizer qual das palavras eu quero acessar nessa memória. Se é a palavra 0, se é a palavra 1, se é a palavra 2, 3, 4, ou se é a palavra M. Né? Se eu comecei da 0, então aqui seria M menos 1. Né? Muito bem. Para isso, eu preciso de uma quantidade de bits para dizer qual endereço, então, eu quero acessar. Quantos bits eu preciso? Eu preciso de log 2 de M. Tá? Log na base 2 de M. Tá? Então, log na base 2 de M, eu consigo endereçar até M palavras. Ou uma forma de dizer seria assim, olha, eu preciso de K bits, onde 2 elevado a K é igual a M. Né? Seria a mesma coisa de dizer log 2 de M. Tá? K é igual a log 2 de M. Tá? Muito bem. Então, legal, eu já sei quantos bits eu preciso de endereço, tá? E outra coisa interessante, palavras de N bits podem ser lidas ou escritas nessa memória, tá? Então, na hora que eu vou comprar a memória, eu vou ter que ver a geometria e quantos bits eu preciso. Legal, vamos avançando um pouquinho. Então, a gente está entrando um pouquinho aí no mundo das memórias, de leve, tá? Então, basicamente, um circuito de memória, se a gente comprar ali na padaria, tá? Ela tem esse jeitão aqui. Essa daqui é uma memória 32 por 4. Tá? Então, para endereçar 32 palavras diferentes, eu precisei de 5 bits. Então, aqui estão os bits de endereçamento. Aqui, quantas saídas eu tenho? Eu tenho 4 bits de saída. Então, tá o O0, O1, O2 e O3. São o output. E eu também posso escrever nessa memória, tá? Supondo que é uma memória que suporte escritas, tá? A qualquer momento. E aí as células de memória, ela teria esse formato aqui, ó. Ela teria os endereços 00, 01, 10, 11, 100, 101 e assim por diante, tá? E aqui o que ela poderia estar escrito dentro dessas memórias, dessas células de memória, tá? Legal. Então, olha só que interessante. O que eu estou dizendo é que uma memória nada mais é do que uma tabela que, para eu acessar uma dada entrada nessa tabela, eu preciso usar um endereço, alguns bits. Tá?
Então, os bits de endereço vai dizer o tamanho dessa memória, indiretamente. Né? Se eu tenho 5 bits, 2 elevado a 5 entradas nessa memória. Tá? 32 entradas. Os bits de saída dizem quantas células eu tenho aqui em cada entrada, em cada palavra. Tá? Legal. Então, como que a gente poderia transformar essa máquina de estados em uma máquina de estados que só usa elemento de memória para fazer o trabalho dela? Tá? Seria basicamente o seguinte: eu poderia pegar e usar a entrada externa e o estado atual como sendo elementos que endereçam a minha memória. Elas estão dizendo qual o endereço dentro da minha tabela que eu vou acessar. E a minha memória, ela guarda duas coisas. Ela guarda o próximo estado e ela guarda as saídas. Tá? Então, vamos ver como que a gente implementaria isso daqui. Tá? Então, basicamente, o que nós temos é como entrada, seria a entrada externa e o estado atual. Então, o estado anterior e a entrada, elas vão me dar o endereçamento da minha memória. Se eu estou com o estado anterior 00 e a entrada é 00, o próximo estado é o 00 e a saída é 00. Se o estado anterior é o 0001, 00, e a entrada é 01, ou seja, 5 centavos foram inseridos, o próximo estado é o de 5 centavos, e nesse momento ainda não sai nada. Então, olha só que interessante. Eu estou pegando aqui, apresentando para vocês, a tabela de transição de estados. Eu só coloquei aqui duas cores diferentes, ela é a mesma tabela de transição de estados. Eu dividi aqui na parte de endereçamento, e na parte de dados armazenados. Tá? Então, eu pego, uma vez que eu tenho a tabela de transição, eu só tenho que escrever isso na minha memória. Na posição 0 da memória, eu escrevo 0000. Então, a gente pode pensar aqui, quantas entradas, quantas palavras diferentes eu vou ter na minha memória? Bom, é o tamanho da minha tabela de transição, né? Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4 bits de endereço, 4 bits que forma o estado anterior e a entrada, então 2 elevado a 4 é a quantidade de palavras que eu tenho. Né? Então, eu tenho aqui, atualmente, 16 palavras. Tá? 16 entradas na minha memória. Quantas saídas eu tenho na minha memória? Cada palavra são 4 bits. Então, a geometria da minha memória é uma memória 16 por 4. 16 palavras de 4 bits cada. Então, eu corro lá na padaria, compro uma memória 16 por 4, escrevo a tabela de transição dentro dessa memória e está pronto o meu circuito. Né? O que eu tenho que fazer? Eu pego os 2 bits menos significativos e conecto na saída do meu circuito, serve e dá troco. O próximo estado, eu conecto na entrada da minha memória. Né? Eu vou usar como endereço da minha memória, desculpa, como endereço. Juntamente com as entradas que eu recebo. Tá? Então, os 2 bits menos significativos estão aqui, nas saídas. Né? É o serve ou o troco. Né? Os outros 2 bits, eles estão sendo usados aqui para endereçar a minha memória, a própria memória. Tá? Nesse caso aqui, eu não posso confundir as coisas. Esses 2 bits, eles são os bits mais significativos. Tá? Então, se eu colocasse como endereço, address, né? Então, esse seria o bit address 0, address 1, address 2, address 3. Né? O endereço 0, 1, 2 e 3. Tá? Então, os mais significativos vêm do próximo estado, os menos significativos estão vindo aqui da entrada externa. Tá? Que são aqueles detectores de moeda. Tá? E pronto.
está implementado a nossa máquina de estados, utilizando memória. Tá? Então, nota que, utilizando uma memória, é muito fácil eu controlar qualquer máquina de estados. Ah, eu quero mudar. Agora o café subiu e eu vou ter que reconfigurar a máquina. Tudo bem, eu reconfiguro a memória dela. Né? Ah, talvez eu vou ter que colocar uma memória maior e aí esse circuito não serve. Tudo bem. Tá? Mas eventuais ajustes eu consigo fazer aqui. Então, eu vou ter que ajustar, por exemplo, não vai poder ter don't care, vou ter que decidir qual que é o próximo estado. Né? Chega a hora de vocês decidirem. Mas qualquer decisão não aumenta o custo do circuito de vocês. Tá? Então, bom, era isso que eu tinha por hoje. Tá? Obrigado, pessoal. Até logo mais.